Meus irmãos, vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Hoje eu quero ler o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 19. O capítulo 19 vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que é uma história que todo mundo conhece. Todo mundo sabe, né, desse fato. A história de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado dessas duas cidades. Mas no versículo 14 em diante, do capítulo 19, versículo 14 em diante, está escrito o seguinte: Então Ló foi falar com seus genros, os quais iriam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Os genros pensaram que Ló estava brincando quando disse que o Senhor iria destruir aquela cidade. Numa outra versão diz o seguinte: foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Ouçam só, irmãos, a informação, o aviso de Ló aos seus genros dizia respeito a algo muito sério, muito sério. E pela bondade de Deus para com Ló, por causa de Abraão, Ló também tinha a possibilidade de salvar os seus genros. E ele foi avisar aos genros, olha, saiam da cidade porque Deus vai destruir essa cidade. Só que eles acharam que era uma brincadeira, que era uma gozação, Jó era muito brincalhão, talvez, quem sabe, Ló, melhor, desculpe, Nós estamos falando de Ló. Portanto, eles não saíram. Até que chegou ao ponto em que os anjos do Senhor pegaram Ló pelas mãos, as suas duas filhas e a sua esposa, e os tiraram da cidade. Aí a esposa olhou para trás, foi transformada em estátua de sal, como todo mundo já sabe. Bom, mas o que eu quero falar aqui é sobre essa questão, esse fato dos genros de Ló acharem que ele estava brincando e não levarem a sério. E quanta gente está passando pela vida não levando a sério os avisos que são dados por homens de Deus, homens inspirados pelo Senhor, que estão o tempo todo alertando sobre os perigos do pecado, de uma vida pecaminosa, o fim do homem pecador. Muitos homens sérios estão dando este recado constantemente nos púlpitos, nos cultos, ou na internet, que seja, enfim, estão pregando a palavra do Senhor. E muitos não estão levando isso a sério. Está achando que é brincadeira, que é piada, que é história. Quanto tempo as pessoas vão continuar achando isso? Quanto tempo as pessoas vão viver assim, levando as coisas tão pouco a sério? É certo que muitos realmente estão brincando nos púlpitos, Muitos estão distorcendo a palavra do Senhor. Muita gente brincando com a palavra de Deus. Isto é certo. É por isso que todos nós, devemos conhecer a palavra do Senhor, examinar as Escrituras. Isso não é só para os pregadores, isso não é só para os pastores, isso é para todos nós. Todos devemos conhecer a verdade que liberta, para não sermos manipulados, para não sermos enganados, porque muitos estão no meio do povo, no meio do rebanho, se fazendo de ovelhas, mas são lobos famintos, enganando a muitos. Por outro lado, há muita gente séria, muita gente usada pelo Senhor, pregando a palavra de Deus. E na plateia, no meio do povo, muita gente brincando de ser crente, brincando de servir a Deus, brincando de entender o que está sendo dito, brincando de transformar a vida, e não transforma nada. Passa ano após ano, a pessoa é só um frequentador de culto, só isso. Só está cumprindo ali a tabela, só está cumprindo o que ele acha que é compromisso estar ali naquele culto, mas não muda nada, nada. E dia após dia o Senhor tem usado homens e mulheres para avisar sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo, e as pessoas estão brincando de servir a Deus. Até quando, irmãos? Até quando vamos viver essa brincadeira de muito mau gosto? Até quando vamos permitir que as coisas do mundo estejam dominando a nossa vida? Até quando? Pare de brincar já, imediatamente. Preste atenção aos recados que são dados no altar. Ouça com atenção. Não despreze os sinais. Não brinque. Não brinque de servir ao Senhor. Não brinque de ser de Deus. Não brinque. Leve a sério. A gente está vivendo um tempo onde todo mundo tem brincado muito, com coisas muito sérias.
Há algum problema em ser bem-humorado? Não, nenhum. O problema é usar a palavra do Senhor para manipular, para mandar uma mensagem errada. O problema é ouvir coisa séria e brincar com isso. Pense nisso. Aqueles homens acharam que Ló era um zombador, que ele estava só brincando. Os genros de Ló não levaram a sério o recado que foi dado, o aviso que foi dado, e por isso foram destruídos. Pense nisso, que esse não seja o seu fim. Amém? Volte já para o Senhor de forma séria, compromissada, para a glória de Deus e para o teu próprio bem. Leve a sério as coisas de Deus, irmãos. Leve a sério, não brinque. Em nome de Jesus. Reflita sobre isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde.